Você já reparou naquele cara que nunca se esforça tanto quanto você, mas sempre consegue o que quer? Não é sorte, não é privilégio, não é talento. É que ele sabe algo que você não sabe. Enquanto você tá jogando damas, ele tá jogando xadrez. Enquanto você reage ao que acontece, ele já sabia que ia acontecer. Enquanto você confia que fazer a coisa certa vai te levar longe, ele tá 3 jogadas à frente. E sabe o pior? Você nem percebeu que estava sendo jogado. Aquele amigo que te pediu opinião sobre o projeto, ele só queria suas ideias para apresentar como dele. Aquele chefe que te chamou para conversa informal, ele tava te testando para ver se você era ameaça. Aquela oportunidade incrível que apareceu do nada, era a armadilha disfarçada de sorte. E quando você percebe, tarde demais. O dano já foi feito. E você fica ali pensando, como eu fui tão idiota? Olha, tem uma razão pra isso. O mundo não funciona como te ensinaram, esforço não basta. Honestidade não te protege. Jogar limpo não te faz ganhar. Porque tem um jogo invisível acontecendo. E quem não sabe as regras, vira peça, não jogador. Peça. Há 500 anos, um cara destilou essas regras. Nicolau Maquiavel. Ele passou anos observando príncipes, generais, conselheiros, viu quem prosperava e quem morria. Quem dominava e quem era destruído. E ele descobriu o padrão. Os transparentes eram traídos, os confiantes eram eliminados, os honestos perdiam poder. Mas os estrategistas, esses sobreviviam. Prosperavam, dominavam. E não, esse vídeo não é pra você virar manipulador. É pra você parar de ser manipulado. Porque o mundo não pune os maus. O mundo pune quem não sabe jogar. Você vai aprender a pensar como estrategista. A ver movimentos antes deles acontecerem. A parar de entregar suas cartas de graça. Mas tem um aviso. Uma vez que você vê o jogo, não tem volta. Você vai começar a enxergar manipulação em tempo real. Vai perceber quantas vezes foi usado, vai ver o tabuleiro inteiro. E tem gente que prefere continuar cego, porque a ignorância é confortável. Se você é uma dessas pessoas, pode fechar agora. Mas se você tá cansado de ser jogado, cansado de perder sem entender porquê, cansado de ver gente pior que você ganhando, fica. Ainda aqui? Então vamos começar pela primeira verdade brutal que transforma qualquer um num estrategista. Estrategista não vive no presente, ele vive no depois. Você olha pra situação e pergunta, isso é bom ou ruim agora? Ele olha e pergunta, onde isso me coloca daqui 3 meses? Sabe por quê? Porque toda jogada tem segunda consequência, e a maioria só enxerga a primeira. Deixa eu te contar sobre um duque chamado Ludovico Sforza. Governava Milão no século XV. Tinha um problema gigante. A França queria invadir a Itália. Todo mundo entrou em pânico. As outras cidades começaram a formar alianças defensivas. Gastando fortunas em exércitos, em fortificações, Ludovico fez diferente. Ele parou e pensou, se a França invadir, quem ela ataca primeiro? E percebeu, Nápoles, não Milão. Então, ao invés de gastar tudo se defendendo, ele mandou mensagem secreta para a França. Podem passar por aqui. Todo mundo achou que ele tinha enlouquecido, mas Ludovico tinha visto o depois do depois. A França invadiu, passou por Milão sem tocar na cidade, atacou Nápoles, ficou atolada numa guerra brutal. E quando finalmente voltou derrotada, exausta, quebrada, quem tinha poder na Itália? Milão, intacta, rica, forte. Ludovico não reagiu à ameaça. Ele mapeou as consequências. Viu 3 passos à frente. Olha como isso muda seu dia. Seu chefe te oferece um projeto urgente e visível. Estrategista para e pensa. Por que esse projeto tá urgente? Quem estava responsável antes? Se der errado, quem leva a culpa? Muitas vezes percebe. Esse projeto é uma bomba. Alguém te faz uma oferta generosa demais? Você não pensa, que sorte. Você pensa, o que essa pessoa ganha com isso? Onde isso me coloca daqui 2 meses? Você vê aquele colega que sempre se oferece pra tudo? Daqui 6 meses ele tá queimado, sobrecarregado, virou o quebra-galho do time. Enquanto o cara que escolhe batalhas, esse sobe. Pensar 3 passos à frente não é desconfiança, é inteligência. E quem só vê um passo, dança no segundo. Agora vem algo que ninguém te ensinou. Estrategista procura o que não está lá. Você presta atenção no que aconteceu. Ele presta atenção no que não aconteceu. Você ouve o que foi dito. Ele ouve o silêncio. Maquiavel conta uma história brutal sobre isso. Tinha um cara chamado Ramiro de Orco, braço direito de César e Borgia. Leal, eficiente, essencial. Durante meses, Ramiro era o cara mais próximo de César, sempre nas reuniões, sempre consultado. Até que um dia, de repente, César parou de chamá-lo. Ramiro achou estranho, mas não deu importância. Deve estar ocupado. Passou 1 semana, 2. Ramiro continuava trabalhando, mas não era mais consultado. Seu nome parou de aparecer nas conversas. Os estrategistas da corte perceberam. Um deles, Francesco Vettori, comentou: Ramiro sumiu. E o outro respondeu: ele já era, só não sabe ainda. Como eles sabiam, eles tinham lido a sua ausência. Ramiro foi apagado antes de ser eliminado. César estava criando distância.
3 semanas depois, Ramiro foi preso, executado em praça pública. Vettori e os outros nem se surpreenderam, porque eles tinham visto o que não estava mais lá, a presença de Ramiro nas decisões. E essa habilidade salva sua vida todos os dias. Seu chefe sempre te consultava e de repente parou? Você foi removido do círculo de confiança. Podem estar te preparando para a saída. Aquele colega que sempre te procurava e sumiu do nada, ele mudou de aliança. Você virou adversário. Numa reunião importante, presta atenção. Quem não falou nada? Quem só observou? Esse cara tá acima do jogo. Ele já sabe o resultado. Quando você percebe que foi apagado de algum lugar, você tem 3 opções. Confronta e acelera sua queda. Ignora e espera ser eliminado. Ou percebe a tempo, constrói saída e sai antes de ser empurrado. A maioria escolhe a segunda sem saber. Estrategista escolhe a terceira. Agora vem a parte que destrói a maioria. Você vive uma realidade por vez. Estrategista vive 5. Na cabeça dele, ele já testou todos os futuros possíveis antes de fazer o primeiro movimento. Teve um general chamado Francesco Sforza. Começou como mercenário, contratado para defender Milão. Trabalho temporário. A maioria dos mercenários fazia o serviço e ia embora. Francesco parou e simulou cenários na cabeça dele. Cenário 1. Defendo, recebo pagamento, continuo mercenário. Daqui 10 anos, ainda vou estar lutando por migalhas. Cenário 2. Defendo, peço terras como pagamento. Melhor que mercenário, mas ainda limitado. Cenário 3. Finjo defender, mas faço acordos secretos. Deixo a situação ficar crítica. Apareço como o único capaz de salvar. Tomo o poder. Francesco escolheu o terceiro. Arriscado? Brutal, mas transformador. 10 anos depois, Francesco Sforza era duque de Milão. De mercenário a príncipe. Porque ele não reagiu às circunstâncias. Ele engenheirou o cenário que queria. Agora olha como você aplica isso. Antes de aceitar qualquer proposta importante, simula 4 futuros. Se aceitar e der certo, se der errado, se recusar, você mapeia os 4 e escolhe o caminho com o melhor risco-recompensa. Vai mandar uma mensagem difícil? Simula 3 reações possíveis. Se a pessoa reagir bem, você fala isso. Se reagir mal, aquilo. Você não vai ser pego de surpresa. E tem um teste mental devastador. Qual o pior cenário possível se eu fizer isso? Detalha. Depois pergunta, eu sobrevivo a esse pior cenário? Se sim, a decisão é segura. Se não, você tá apostando tudo num lance só. Estrategista parece frio porque ele já viveu aquela situação 10 vezes na cabeça dele. Você acha que ele tem sorte. Ele mapeou o território antes de pisar. E agora vem a arma definitiva. Estrategista constrói opções. Sempre. Você entra numa situação com um caminho. Ele entra com 3 saídas preparadas. Maquiavel viu isso com um príncipe chamado Castruccio Castracani. Governava Lucca, cidade pequena, cercado de inimigos gigantes. A maioria dos príncipes pequenos fazia alianças fixas, escolhia um lado e ficava dependente daquele aliado. Quando o aliado mudava de ideia, o príncipe morria. Castruccio fez o oposto. Ele mantinha 3 conversas ao mesmo tempo. Negociava com Florença às segundas, oferecia favores para Pisa às quartas, trocava informações com Siena às sextas e nunca se comprometia totalmente com ninguém. Quando Florença pressionava, ele respondia: "Eu quero. Mas se eu fizer isso abertamente, Pisa me destrói. Me dá tempo." E ganhava tempo. Ele sempre tinha saída. Nunca ficava encurralado. Sabe quanto tempo ele sobreviveu cercado de predadores? Décadas. Morreu velho, no poder, de causas naturais. Por quê? Porque ninguém sabia quem mais ele tinha no bolso. O risco era alto demais. Ter opções não é sobre ser desleal, é sobre nunca depender de uma variável que você não controla. Você trabalha numa empresa? Nunca para de cultivar contatos fora. LinkedIn ativo. Conversas com recrutadores não é traição. É ter saída se te traírem. Você tá numa negociação e a outra pessoa sabe que você precisa daquilo, você já perdeu. Estrategista sempre entra com alternativa. Tenho outras ofertas na mesa. Quando você tem 3 caminhos possíveis, você negocia de posição de força. Quando só tem um, você implora. E quem implora, perde. Agora olha o arsenal completo que você construiu. Você pensa 3 passos à frente, mapeia consequências, enxerga onde cada jogada te coloca daqui 3 meses. Você lê ausências, percebe o que sumiu, detecta perigo invisível antes dele virar real. Você simula cenários. Testa futuros na sua cabeça. Nunca é pego de surpresa. E você constrói opções. Sempre tem saída. Negocia de força, não de desespero. Você para de reagir. Começa a orquestrar. Para de ser peça. Vira jogador. Mas olha, tem um preço. Quando você começa a pensar assim, você para de ser espontâneo. E isso afasta a gente. Amigos que gostavam de você porque você era previsível, vão estranhar. Pessoas que te usavam porque você sempre dizia sim, vão sumir. Tem gente que vai te acusar de frio, de pensar demais. E sabe de uma coisa? Eles estão certos. Você não é mais o mesmo. Você parou de ser alvo fácil. Mas olha o que você ganha. Você vai parar de ser surpreendido por traição. Vai sentir quando alguém tá te preparando pra queda. Vai antecipar o golpe. Você vai tomar decisões melhores. Vai negociar melhor. E vai ter clareza brutal sobre quem é leal e quem tá ali por interesse. Algumas pessoas vão te respeitar mais. As certas. Porque gente de valor reconhece quando você para de se vender barato. Você vai dormir diferente. Talvez não melhor. Mas vai acordar no controle. E controle vale a insônia ocasional. Então aqui está teu desafio real. Nos próximos 7 dias, escolhe um desses 4 movimentos. Só um.
Quer treinar pensar 3 passos à frente? Antes de aceitar qualquer coisa importante, para e pergunta: se eu fizer isso, o que acontece depois? E depois do depois? Quer aprender a ler ausências? Presta atenção no que não está acontecendo. Quem sumiu? O que não foi mencionado? Caça os silêncios. Quer dominar simulação? Próxima decisão difícil. Escreve 4 futuros possíveis e escolhe o melhor caminho. Quer construir opções? Identifica onde você está dependente de uma coisa só. E começa a construir a alternativa. Um movimento. 7 dias. Só isso. Conheço gente que aplicou e mudou completamente. Saiu de relacionamento abusivo porque construiu independência antes. Evitou demissão porque leu as ausências. Escapou de projeto armadilha porque simulou o pior cenário. E conheço gente que ignorou. Continuou no improviso. Continuou confiando cegamente. E continuou perdendo sem entender por quê. A diferença entre os dois? Um aprendeu a jogar o jogo. O outro nem sabia que tinha jogo. Estratégia não é maldade, é clareza. Não é paranoia, é preparação. Não é manipulação, é proteção. Você não precisa ser o mais forte, você precisa ser o mais preparado. O mundo não pune os fracos, o mundo pune quem não sabe jogar. Não seja mais um. E me conta nos comentários, qual desses movimentos você mais precisa aplicar agora? Pensar 3 passos à frente, ler ausências, simular cenários ou construir opções? Até o próximo.